Olá, meu povo! Chegamos aqui para mais um vídeo da nossa revisão de geografia e hoje nós vamos dar uma avançada e chegar aqui e vamos falar do relevo brasileiro, um relevo bastante heterogêneo, bastante diversificado, né? Então, nós ver aqui algumas classificações desse relevo por diferentes autores. Mas antes, vamos relembrar aqui o conceito de geomorfologia. Esse conceito refere-se a um ramo da geografia que estuda as formas da superfície terrestre, ou seja, que estuda o relevo, certo? Então, partindo disso, nós precisamos entender como é o relevo brasileiro, né? Vamos falar como é esse relevo brasileiro. O relevo brasileiro, no geral, ele é antigo e desgastado, ou seja, isso devido principalmente à sua estrutura geológica. A estrutura geológica do Brasil, ela é bastante antiga e por conta disso já passou por um grande desgaste devido aos seus fatores erosivos, entendeu? Pela ação eólica, a ação pluvial, ou seja, da água. Então, por conta disso, o nosso relevo ele se encontra assim bastante desgastado, predominando assim áreas com os escudos cristalinos e com as bacias sedimentares, que nós vamos ver mais em outro momento sobre isso. Sendo assim, nós vamos falar aqui da classificação por três grandes geógrafos. Quem nunca ouviu falar, né, do Haroldo Azevedo, do Aziz Abissab e do Jurandir Rossi. Esses três autores aí, eles classificaram o relevo brasileiro de forma bem distinta em momentos diferentes. E nós vamos começar pelo Haroldo Azevedo. O Haroldo Azevedo, ele usou o critério da altimetria para classificar o relevo brasileiro, ou seja, a área que tinha acima de 200 metros de altitude, ele classificou como planalto. A área com menos de 200 metros, ele classificou como planície. Outro conceito que eu falei agora, que a gente merece lembrar um pouquinho, quem lembra o que é altitude? Altitude é justamente com referência à altura, ao nível do mar, né? A posição de um ponto com referência ao nível do mar. Então, 200 metros de altitude, acima de 200 metros de altitude, o Haroldo Azevedo classificou como planalto. Abaixo de 200 metros, ele classificou como planície. Essa classificação ocorreu na década de 40, veja que ele foi assim, ele fez uma classificação bem geral, com poucas, com uma divisão pequena, ou seja, só 4 planaltos ele classificou e 3 planícies, 4 grandes planaltos e 3 grandes planícies. Em seguida, nós tivemos o Aziz Abissab, o grande geógrafo também responsável pela classificação dos domínios morfoclimáticos, né, pelo conceito e pela classificação dos domínios morfoclimáticos. Então, o Aziz Abissab, ele permaneceu usando os conceitos de planalto e planície, contudo, ele usou outros critérios para classificar esse planalto e essas planícies. Para o Aziz, a área com maior sedimentação, a área que recebe maior sedimentação, ele classificou como planície. A área com maior poder de erosão, ou seja, que perde sedimentos, ele classificou como planalto. E assim, o Aziz, ele já, usando esses critérios, já houve uma divisão bem maior. Veja que não só são 4 planaltos, ele já divide usando vários, já dividindo mais detalhado o território, a área brasileira, entendeu? Aí aumentou o número de planaltos pela classificação do Aziz, que ocorreu na década de 50 a 60. E aqui um grande destaque, nós temos aqui o Planalto Central, né, onde fica hoje o nosso Distrito Federal, lá no Planalto Central, justamente onde está localizado praticamente toda a região
Centro-Oeste. E por último, nós tivemos o Jurandir Rossi, chegando na década de 90, em 1989, aí o Jurandir Rossi, ele apresenta essa classificação. Aí o Jurandir, ele já é bem mais detalhado, bem mais criterioso para fazer essa classificação, e também usou o critério da altimetria. Para o Jurandir, acima de 300 metros ele classificou como planalto e abaixo de 100 metros planície. Entretanto, ele incluiu aqui a depressão, que é justamente a área que fica entre uma área alta e outra. Por exemplo, aqui, olha, nós temos aqui essa depressão, que é uma depressão relativa. Falando nisso, vamos lembrar o que é depressão relativa e depressão absoluta. Depressão relativa é a depressão que fica acima do nível do mar, e uma depressão absoluta é uma depressão que fica abaixo do nível do mar. Além do mais, o Jurandir, ele usou outros critérios, também ele considerou as estruturas dessas áreas, ele utilizou a influência dos agentes climáticos que são antigos e os atuais para ver o que caracterizou ser aquela área. Então, ele não foi tão assim só com o conceito de altimetria, mas ele usou vários outros critérios, por isso que na divisão do Jurandir está bem mais dividido, assim, muitos planaltos, muitas planícies, porque ele observou esses detalhes. E o Jurandir, como estamos vendo aqui, um monte de planaltos e planícies, e além do mais as depressões, essas áreas amarelas constituindo as depressões, com destaque aqui nós temos a Depressão São Francisco, onde fica localizado a Bacia do São Francisco. E eu trouxe aqui dentro disso tudo, eu quero destacar aqui o Planalto da Borborema. Olha só, por que eu quero destacar o Planalto da Borborema? Porque na frente nós vamos falar mais sobre vegetação, sobre clima, e o Planalto da Borborema, ele está muito relacionado com essas características do Nordeste. Por exemplo, nós temos a divisão do Brasil, da regionalização do Brasil, pelo IBGE, onde tem lá as 5 regiões. Dentro da região Nordeste, nós temos a subregionalização. Essa subregionalização, nós vamos ter aqui na costa do Nordeste, nós vamos ter a região da Zona da Mata, próximo aqui, ó, ligado ao oceano, a Zona da Mata. Em seguida, nós teremos o Agreste, que é aqui exatamente onde fica o Planalto da Borborema, e depois do Agreste entra o Sertão, o grande sertão nordestino. E por último, adentrando o continente, nós temos aqui o meio norte. E qual é a ligação, qual é a influência do Planalto da Borborema nisso tudo? Como eu falei, ele fica no Agreste. E da Zona da Mata para o sertão nordestino, há assim, uma diferença drástica no clima e na vegetação. Por quê? Porque esse Planalto da Borborema, ele funciona assim como um empecilho, uma barreira, que a gente fala de uma barreira orográfica para essa outra área. Porque a umidade que vem aqui da região da Zona da Mata e do oceano, ela é impedida de adentrar a essa outra área por conta desse planalto que faz o bloqueio. Mas isso nós vamos ver lá na frente, quando estiver falando da vegetação e do clima, ok? É só para já deixar, para dar uma lembrada, quando eu estava fazendo o slide, eu lembrei disso. E por hoje é só isso, nós vamos ficar por aqui e até o próximo slide. Batemos aqui o nosso martelinho.